Boa noite a todos. Gente, só reforçando o convite que Beto fez, que tem muitos temas. Geralmente as pessoas aqui acham que as jornadas médicas são muito médicas ou só da área de saúde. Mas eu vou ler alguns temas para vocês verem. O homem integral, uma proposta para o ser. O Evangelho, o caminho da saúde absoluta. Então tem vários temas que têm a ver com estados de consciência. Então tem vários temas que têm a ver com o que a gente busca mesmo na leitura do Evangelho. Então é um evento extremamente interessante e sintam-se convidados para participar. Não é caro, R$20 ou R$40 se for profissional ou estudante. As inscrições vai ser no auditório da FIEP e é uma oportunidade da gente encontrar esses estudos mais profundos em relação a alguns temas que a gente não pode abordar com mais profundidade numa palestra como essa, que é a da noite de hoje, cujo tema é o tempo de Deus. Eu acho que todos vocês devem ter visto aquela fotografia daquela criança morta numa praia e que certamente deve ter sido a foto que marcou essa tragédia que continua acontecendo na Europa e os países árabes, que muitas pessoas refugiadas, fugindo tanto do Estado Islâmico quanto do governo sírio e de outros países. E a gente olha aquela fotografia e a gente pode ter dois sentimentos em relação às tragédias humanas nos dias de hoje. A gente olha aquela fotografia e enxerga a tragédia que ela demonstra, de fato, o muro invisível da indiferença que o continente europeu tenta montar para barrar a vinda daquelas pessoas que fogem de conflitos, muitos dos quais foi fruto de intervenções equivocadas, tanto da Europa como dos Estados Unidos, da OTAN de um modo geral, naquele mundo muçulmano extremamente complexo, que a gente não entende, vê como uma coisa só, mas é muito complexo. Mas também ver aquela foto e pensar que a morte de uma criança, a morte dos seres humanos, era algo comum no passado. Quando a gente lembra, por exemplo, que durante as cruzadas, em que cristãos buscavam recuperar a Terra Santa, uma das estratégias do exército do Vaticano era colocar crianças na frente na caminhada para que elas caíssem nas armadilhas e morressem, para que o exército passasse sem problema nenhum. Então, na verdade, quando a gente pensa na história passada comparando com a história recente, por mais trágico que seja a cena, o nosso próprio sentimento de tragédia por uma única criança, embora a gente saiba que são várias, mostra que a gente avançou. Portanto, às vezes a gente fica se perguntando, provavelmente o que perguntou muita gente que estava na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, onde está Deus num momento como esse? Ou quando a gente está sofrendo na nossa vida, quando a gente está num momento muito difícil da nossa existência, que a gente também se pergunta, Deus não vê o que está acontecendo? Eu sei que para muitos de nós que tem uma visão de unicidade das existências, que acredita que só tem uma vida, é até difícil responder isso. E se por outro lado, para nós que acreditamos na multiplicidade das existências, pelo processo de reencarnação, nós entendemos que o que nós estamos vivendo, uma colheita do que foi plantado, nem por isso significa dizer que a gente deixa de sentir a dor na hora que a colheita chega. Em nenhum momento a crença na reencarnação nos torna frio a dor da coletividade ou a dor de um ser humano que sofre a colheita de um plantio amargo. Porque nós, quando estamos colhendo o que a gente plantou, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser ajudado, a gente quer ser compreendido. Tudo que a gente não quer na hora que a gente está caído e sofrendo é ouvir alguém dizer, tá vendo? Eu disse que ia dar errado. Tudo que a gente não quer é indiferença. Você plantou, agora colha. Mas se muitos seres humanos fazem isso, às vezes até da nossa família, Deus, que é infinitamente misericordioso, age de forma bastante diferente. E embora saiba que é preciso que o filho colha o que plantou, ele acolhe esse filho que plantou para que ele plante uma nova árvore. E sabe que aquela sementeira que foi colhida é para gerar um aprendizado. Por isso, quando a gente pensa que existem tempos diferentes entre a percepção racional nossa de ser humano, que precisou demarcar o tempo para poder otimizar a vida num mundo que tem ciclos, os ciclos do dia, das semanas, dos meses, do ano, para que a gente pudesse se orientar, a gente teve que criar e organizar o tempo, calendário e datas e ciclos para que a gente pudesse se organizar melhor. É tão forte essa organização que eu tive recentemente
a terça-feira passada eu estive no hospital psiquiátrico para visitar uma paciente fora aqui de Campina Grande e observei que, depois de ter passado por uns 5 monitorias para chegar a paciente, parecia que eu estava num presídio de segurança máxima. Eu observei que em todas as portas havia: hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal. Porque uma das coisas que mais provoca desequilíbrio psicológico é perder a noção do tempo. É por isso que naquele filme de Tom Hanks, O Náufrago, ele marcava o tempo no coqueiro para que ele soubesse o que estava acontecendo. A perda da noção do tempo para nós é muito ruim e nos torna desconecto com a raça humana. Mas Deus age sobre um outro tipo de tempo. Mas dá para, pelas próprias experiências da gente, a gente compreender um pouco desse tempo de Deus. Existe uma frase muito comum que a gente ouve: o que vem fácil vai fácil. A gente já deve ter ouvido isso muito, né? A gente observa, por exemplo, que quem está no mundo do crime rouba, como aquilo é muito simples, continua roubando até que é pego. Dificilmente você vê um ladrão que faz um grande roubo e pensa: pronto, agora eu vou abrir uma franquia, vou investir, vou botar na poupança privada e vou me aposentar. É tão gostoso a aquisição rápida daquilo ali, sem esforço nenhum, que a pessoa fica empolgada. Eu lembro, por exemplo, sobre essa questão de dificuldade e facilidade. Eu lembro, na minha época, que muitos de vocês vão se identificar, que não havia MP3. Quando eu queria gravar uma música, e também não havia o famoso 3 em 1. Aquele som que tocava disco, a rádio e o toca cassete. Me lembra isso. Faz tempo, né? E não tinha. Então o que é que eu fazia? Eu ficava com um gravador na frente da rádio. Eu passava a tarde inteira esperando que tocasse aquela música que eu queria. Tipo aquela música: quando faz amor, se olha no espelho. E eu passava a tarde inteira esperando que tocasse. Mas não só isso, porque quando tocava eu estava com a mão no rec play para apertar na mesma hora, para não pegar a entrada da música trocada, e ficava em preces para que o miserável do locutor não falasse no meio da música, tipo Campina FM. Geralmente ele falava. Mas aquela música dava tanto trabalho ter aquela música, que aquilo era uma coisa assim que a gente repassava para os amigos com ciúme. Porque era difícil conseguir gravar uma música. Eu lembro que eu comprei o LP do RPM. Eu não emprestava para ninguém. Eu ouvi até que furou. De tanto que eu escutei. Era uma coisa cara, rara. Hoje em dia a gente tem tanta música no smartphone que a gente nem lembra o que tem lá. Nem escuta, nem dá tanto valor porque é fácil. E a gente pensa, por exemplo, nessa geração atual. Nós sabemos que o traço de ansiedade é humano. Quando Jesus vai dizer: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a gente já percebe que daquela época, e antes mesmo daquela época, os gregos já falavam disso, havia uma vontade de antecipar o tempo. Que naquele filme Clique, a gente vê que o resultado não é muito positivo para o indivíduo, porque ele não aprende quando ele pula etapas. Mas a gente observa que aquela vontade de antecipar o tempo gerou uma sociedade ansiosa. Nós temos hoje, sem sombra de dúvidas, uma ansiedade generalizada na humanidade, que tem gerado muitos transtornos, como, por exemplo, síndrome do pânico, dificuldade de dormir, palpitação, pela incapacidade de suportar o tempo das coisas, vontade de que a coisa aconteça antes do tempo. E nesse processo, a gente lembra que a vida tem ciclos, e que nesses ciclos, a própria natureza já mostra que a gente não pode fazer coisas de uma vez só. Dificilmente a gente pode comer hoje para uma semana. Por mais que a gente queira, a gente não pode hoje encher e ficar alimentado até o próximo sábado. Nem muito menos tomar banho por um mês, embora algumas pessoas parecem que acreditam nisso. A gente tem que entender que a gente precisa repetir e precisa respeitar ciclos. De forma que a gente vai vendo na vida que esse processo de ciclo inclui a necessidade de muitas vezes avançar e muitas vezes se retirar. Por isso que às vezes a gente não avança, porque isso implica prudência. Seria covardia não continuar avançando ou seria prudência recuar no momento oportuno? Existem várias passagens no Evangelho que se mostram isso. Mas eu queria realçar hoje o capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 do Evangelho de João, em que acontecem 3 eventos que estão ligados um ao outro.
O primeiro acontece no capítulo 10 de João, em que Jesus está numa pregação na Judéia e começa a perceber que a hostilidade sobre ele, sobre os que o seguem, cresce e a vontade de capturá-lo aumenta, até que ele começa a ser alertado pelas pessoas que estão tentando lhe prender, querem lhe matar, e ele, conforme está dito no capítulo 39, no versículo 39 de João, no capítulo 10, procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali ficou. Imagina o significado simbólico disso. Estão tentando persegui-lo, estão tentando prendê-lo, ele volta para o lugar do batismo, o lugar do começo da tarefa, o lugar em que ele é anunciado como Filho de Deus, para um processo de espera, de paciência, porque ainda não era o momento do Gólgota, por exemplo. Ainda era o momento de avançar ainda mais. Mas o que chama a atenção é que esse capítulo antecede o capítulo 11, porque é lá, retirado, refletindo, pensando, que ele escuta dizer que Lázaro está doente. E ele resolve não responder imediatamente ao chamamento de Marta e de Maria. E, obviamente, a própria demora ou o próprio tempo de não atender rapidamente à vontade daquelas irmãs que estavam com o irmão doente, para nós já é uma lição. Porque não é da forma como a gente quer que as coisas acontecem. A gente sabe disso, mas por mais que a gente entenda intelectualmente disso, quando não acontece como a gente não quer, a gente fica chateado. A gente fica irritado, porque a gente quer que as coisas, a gente quer violentar o tempo. E aí, quando ele finalmente chega, ele diz o seguinte para Marta: Lázaro vai ressuscitar. E ela diz: eu sei. Esse eu sei dela não é porque ela sabia que Jesus iria fazer aquele evento da ressurreição, que não é o tema da palestra hoje, se foi ressurreição ou não, mas simbolicamente só para a gente analisar. Ela imaginava o clássico teológico, ela era uma estudiosa do Evangelho, ela entendia as Escrituras e sabia que ao final todos ressuscitariam. Todo mundo iria para o mundo espiritual, então na verdade ele não morreria. Mas ela não estava entendendo que ele estava falando que seria naquele momento. E aí ele diz assim: eu sou a ressurreição. É porque a partir do advento de Jesus, conforme toda a promessa de todos os profetas, a vinda do governador celeste inaugura um novo tempo. Um tempo de profunda esperança, onde Deus demonstra que Ele pode mais do que a gente imagina. E naquele diálogo, ao mesmo tempo, a gente lembra que essa ideia de um Deus que ressuscita, um Deus que apresenta-se manifestado, não porque Jesus era o Deus, mas porque Ele era a manifestação dessa divindade, para que possa fazer os prodígios que marcaram sua vida. A gente lembra quando Nietzsche anuncia que Deus está morto. E as pessoas entram em euforia na Europa, afinal de contas, as pessoas estavam muito irritadas por anos de perseguição ao conhecimento, universidades pichadas, pessoas em êxtase com a ideia de que Deus estava morto. E na época um grande repórter americano entrevista um grande teólogo dos Estados Unidos perguntando: e aí, de fato, Deus está morto? E esperava uma resposta teológica que pudesse, com muita argumentação, ir de encontro ao que Nietzsche tinha falado. E ele não respondeu assim. E aí também nos dá uma lição sobre entender o Evangelho intelectualmente ou entender ele emocionalmente. Ele diz assim: não, Deus não está morto, eu estive com ele hoje de manhã no meu jardim. Não era nenhuma resposta impactante. Não era nenhum estudo de exegese profunda e teologia para tentar mostrar que Nietzsche estava equivocado. É que ele sentia a presença de Deus, mesmo que alguém não sentisse e achasse que ele estava morto. Para muitos, Deus está morto de fato. Para outros, Deus é uma concepção intelectual. E para algumas pessoas, Deus é vivo no coração. E essa é a condição que nos faz pensar em que ponto Deus está na minha vida, para poder saber como Ele age no tempo dele na minha existência. É por isso que Rubem Alves ele diz o seguinte: faz tempo que, para pensar sobre Deus, não leio os teólogos, leio os poetas. A ideia de que a gente pode imaginar que, como aquela música que o acorde canta: onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém o viu jamais, responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, e aí ele vai descrevendo, mas ele vai dizendo que ao final eu vejo Deus na frase do poeta, na mão que se doa, na criatura boa, ou vai vendo a presença de Deus, não numa discussão, mas a presença de Deus naquilo que não é dito, como diz Humberto de Campos,
num Deus que não compete com a vaidade humana, que não quer aparecer, não quer ser citado no currículo Lattes, não quer ser citado em nenhuma página, não quer ISBN, simplesmente não precisa daquilo que nós necessitamos. Mas é muito interessante, porque muitos têm conhecimento da vivência, conhecimento do Evangelho, e poucos têm conhecimento da vivência prática. É o que a gente chama de diferença entre conhecer e converter. Nós temos, obviamente, um primeiro momento de sedução pelo aquilo que ele nos impressiona intelectualmente. Mas é só quando ele impacta emocionalmente que a gente vai entender a dinâmica do Evangelho na nossa vida e vai respeitar os ciclos e tempos que Deus, não atendendo a nossa intelectualidade, atende aquilo que nós necessitamos. Porque o tempo humano, ele é racional. Nós o criamos para ordenar o dia e as circunstâncias. O tempo de Deus age conforme as emoções. É quando Ele sabe que nós estamos de fato prontos, que Ele oferece aquilo que a gente tanto solicitava. Porque se der antes, destrói. Se você oferecer liberdade a um filho de 12 anos para ir sozinho para um show, sair na sexta-feira e voltar na segunda, você o destrói. Se você fizer isso com um filho de 15 anos, você também o destrói. Enquanto ele depender de você, ainda assim, pense na possibilidade de que, se ele depende de você, você que determina a norma. E se ele não respeita a norma do tempo de um pai e de uma mãe que sabe a maturidade das coisas, ele se destrói. E se nós que somos assim podemos entender isso, imagine Deus. O quanto Ele sabe que muita coisa não é ainda o tempo. Quantas coisas a gente desejou antes, isso aconteceu muito depois. E quando aconteceu, a gente concluiu: se eu tivesse tido isso 10 anos atrás, tinha dado errado. Eu teria me empolgado, eu teria me perdido, eu não teria entendido, eu não teria bem aproveitado. Na verdade, Deus respeita esse tempo. Mas a gente pode violentar isso? Pode. A gente pode criar um movimento de insistência, desrespeitando esse limite, ultrapassando, mas toda vez que a gente faz isso, vem consequências. Uma dor profunda se abate, porque não tínhamos maturidade. Quando o ego humano é exposto a algo maior do que ele pode absorver, num tempo e numa velocidade que ele não tinha como ir incorporando, absorvendo, abstraindo e construindo possibilidades emocionais para suportar, ele se destrói. Nós temos vários exemplos no mundo das celebridades, porque as celebridades, elas acontecem, muitas, a maioria, instantaneamente. Embora muitas venham trabalhando há muito tempo, mas é de repente que elas se tornam conhecidas para o mundo todo. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de Elvis Presley, que vivia tentando gravar, vivia cantando com seu violão no seu quarto, e de repente ele explode, mas é algo tão vultuoso que ele não consegue dar conta e entra em rota de colisão com o próprio eu e se destrói. Temos Marilyn Monroe, mas mais recentemente nós temos Amy Winehouse, que era uma cantora britânica com a voz de uma negra jazzística americana, um potencial imenso, mas ainda assim volta numa impossibilidade de conjugar essa vida e termina morrendo por overdose de álcool, porque é como se ela fosse exposta muito ao que desejava antes do tempo da preparação do ego. E toda vez que a gente quer violentar as coisas, há uma repercussão negativa, porque é necessário o tempo da maturidade para que as coisas aconteçam. Então, uma coisa que chama a atenção também é que ainda no capítulo 11, Marta diz uma coisa que é interessante ver ela dizendo isso para Jesus, porque é como se fosse uma cobrança. Ela diz assim, lá no capítulo 11 de João, no versículo 21, Marta diz o seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo de forma doce: o celular não despertou não? Por que você atrasou? Você chegou tarde. Ela está dizendo isso, como alguém que ama o irmão, que ela mandou a notícia 2 dias antes, e ele levou 2 dias para finalmente decidir ir. Ela pensou, 1 dia antes, e ele estaria vivo. E aí a gente fica pensando, será que Jesus atrasou? Será que foi realmente, ele estava assim meio preocupado, ele estava talvez checando os e-mails e o WhatsApp, vendo as postagens no Facebook, e aí se distraiu, eita, passou o tempo, tem que ir lá ver Lázaro. Será que seria uma coisa tão simplista assim? Eu tenho um propósito. A gente sempre percebe que há um propósito sempre muito maior do que a gente pode analisar. O que a gente pode ver hoje é isso, mas certamente no futuro
a gente vai poder ver muito mais. Mas certamente, uma coisa fica clara para a gente, é que se Jesus tivesse chegado assim que fosse chamado, ele teria curado Lázaro. Lázaro estava doente, e ele ia curar. Porque ele chegou com Lázaro morto, ele ressuscitou. Ou seja, o que ele fez foi maior. E fica uma lição para nós. Quando a coisa ainda não aconteceu como a gente quer, é porque vai ser maior do que a gente imagina. Porque, na verdade, o que Deus projeta para nossas vidas é maior do que o nosso ego temporal deseja. Porque o que Deus projeta para nossas vidas, e isso não é apenas material, nem emocional, nem espiritual, mas é tudo isso junto, ela é um projeto que está além da nossa visão circunscrita. Por isso que quando demora, é porque vai vir mais do que nós imaginamos. Se ele tivesse chegado antes, era cura. Chegando depois, foi ressuscitação. Mas havia mais do que isso. Mais do que esse aprendizado para deixar para Marta e para quem estava lá. Havia o que vinha no capítulo 12. Havia uma lição para ser dada para toda a Judeia. Na sequência do capítulo 12, Jesus ele vai a Jerusalém na Páscoa. E havia uma trama do Sinédrio para que ele fosse, já que ele não tinha sido preso, já que ele tinha fugido, já que ele tinha ido para o Jordão, ele tinha escapado e não tinha, digamos assim, um motivo evidente, ao menos uma estratégia política tinha que ser armado, porque já queria voltar na Páscoa, se combinou para que ele fosse ignorado, para que ele entrasse e as portas estivessem fechadas, para que ninguém observasse ele passando. O que aconteceu foi inversamente o contrário. Milhares de pessoas estavam esperando Jesus com ramos na mão, saudando a vinda do Messias. E quem estava do lado de Jesus? Aquele que fugiu? Não. Aquele que prudentemente se recuou para continuar uma tarefa que é além daquele momento. Recua, vai visitar Lázaro, e quando Jesus volta naquele momento em que todos estão festejando, o que é que o Sinédrio tem que engolir, tem que observar? É que Jesus volta e do lado dele está um homem que havia sido enterrado há 4 dias. Mostrando mais uma vez a grandiosidade da tarefa dele. Lázaro entra com Jesus junto com a multidão, mostrando o quão disposto estava o Cristo em nos acolher em nossas dores, em nos encontrar nos momentos difíceis, mas não nos atendendo no tempo que a gente quer, mas no tempo que é necessário. Nesse processo, obviamente a gente percebe que Deus não atrasa. Porque nós não podemos ancorar nossas esperanças nos sentimentos. Sentimentos terminam gerando ansiedade, angústia, tristeza, depressão, porque não acontece como a gente quer. Quando a gente está ansioso, triste, depressivo e angustiado, é porque as coisas não estão acontecendo como a gente quer. Quando a gente ancora não nos sentimentos, mas na esperança e na fé, a gente entrega. E quando a gente entrega, a gente relaxa, porque nós não tomamos conta de nada. Segunda-feira passada, eu peguei um avião pequeno de uma cidade para outra, de uma palestra que eu fui fazer, um avião que tinha 20 lugares. E quando o avião foi decolar, era turbohélice. Eu entrei e fiz um turbohélice. Não é uma coisa muito agradável, um turbohélice, mas pelo menos são 2, né? E começou e parou. Aí eu fiz assim, respirei, todo mundo tenso. Aí começou de novo a tentar partir, parou. Aí eu fiz, é o seguinte, eu não vou desencarnar hoje, que já me disseram, que eu vou morrer velhinho. Então tem 2 opções. Ou o avião quebra de vez e eu fico, ou ele funciona até eu chegar. E eu vou relaxar, eu vou ouvir música. Coloquei música e comecei a ouvir. O avião pegou e foi até a próxima cidade. Não foi nenhum poder meu. Mas o que eu podia fazer naquele momento? Me desesperar e passar a viagem todinha tão tenso, mas tão tenso, mas tão tenso, que eu ia chegar destroçado no lugar onde eu ia, e imediatamente havia uma palestra para fazer, ou eu ia ouvir música, olhar a paisagem e saber que se o avião fosse cair eu não podia fazer nada, e para ele continuar voando eu também não posso fazer nada, porque não depende de mim. Quando a gente quer sustentar pelo sentimento, eu iria ser tomado de pavor, de angústia e de medo. Ia ser muito desgastante. É claro que de vez em quando que ele fazia aquele vaquinho,
E esses menorzinhos faz mais. Opa, a fé é fraca, aí ela oscila conforme o avião vai caindo, mas volta, ele sobe, aí você, voltou, tá, vai, né? Quando pousa, aquela sensação de como Deus é maravilhoso. E você fica assim, bom, realmente não era a hora. Mas o que significa dizer é que nós temos que entregar, porque quando nós não entregamos, nós sofremos. Mas eu gosto dessa figura, e vou repetir, nós entregamos igual a Whoopi Goldberg em Ghost, quando ela vai entregar aquele cheque de $4 milhões àquela freira em Nova York, motivo de toda aquela tragédia, que foi ao assassinato do amigo. Ela entrega o cheque à freira, a freira puxa, ela segura, aí a freira puxa de novo, ela segura, e aí que o Espírito faz, devolve ela solta. É porque quando a gente entrega a Deus, a gente entrega assim, vacilando mesmo. A gente diz, Deus resolve todos os meus esforços, meu repertório de possibilidades de agir esgotaram-se. Eu já pensei, eu já maquinei várias possibilidades, eu já usei as pessoas importantes que eu conheço, tudo que eu podia usar que o mundo oferece eu fiz e não está funcionando. Então só tem uma coisa, é que você age agora. Olha, quando a gente faz isso, significa dizer que Deus, que devia ser sempre o plano A, é o nosso plano B. Primeiro a gente tenta resolver, depois a gente delega. A gente poderia começar perguntando como Ele podia ajudar a gente a resolver aquilo, delegando primeiro, escutando a intuição, porque Ele fala. Mas a gente, tudo bem, Ele fica lá paciente, igual a freira. Se você soltar o cheque, eu pego, se não, fica com você. Se você soltar o problema e der para mim, e tiver merecimento, possibilidades, acontece o que você nem imagina. Mas enquanto você quiser resolver com suas possibilidades, não acontece nem o que você imagina. Mas essa entrega exige uma fé que não é racional. Exige uma fé que é emocional. É um sentimento daquela criança que adormece no meio de uma festa sem temor nenhum, porque está nos braços do Pai. E sabe que vai acordar no outro dia, na cama dele, no quarto dele. Inclusive de noite, quando chegar em casa, a mãe dá uma mamadeira sem que ele nem saiba, toma dormindo. Porque ele está sendo cuidado e ele consegue dormir no meio de uma micarande, no meio do Parque do Povo, no meio de uma festa familiar barulhenta, porque ele tem absoluta confiança no cuidado do Pai. Essa condição de criança que se entrega, que muitas vezes falta na gente, porque a gente fica raciocinando demais, e muitas vezes confundimos fé raciocinada com falta de entrega e falta de emoção. A fé raciocinada nos é trazida pela doutrina espírita para nós não mistificarmos e não dogmatizarmos e não mais uma vez usarmos o Evangelho para destruir, dividir e conquistar. Isso é a função da razão nessa nova vertente do Evangelho redivivo. E isso não exclui entrega emocional, isso não exclui uma emoção e uma entrega completa a um Pai que cuida de todos nós. E aí, a gente vai vendo esse processo no desenrolar da lição do Evangelho e vemos que os limites são bênçãos. Aquilo que a gente não está conquistando e que nos irrita é algo que não deve ser conquistado ainda. E nós entramos num processo de dinâmica engraçada que a gente vê na constelação familiar. Para que eu possa viver na minha família, eu preciso respeitar e honrar profundamente os meus pais, o que implica obedecê-los. Mas ao mesmo tempo, para acontecer como pessoa, eu preciso desobedecê-los. Há um momento em que eu tenho que sair, mas mesmo que esse momento aconteça, tem que ser num tempo da maturidade e em meio ao respeito. Porque mesmo quando o pai e a mãe dizem assim, não faça que não vai dar certo, e você insiste em dar certo, não significa que seu pai e sua mãe estavam sabotando. Mas era o amor em forma de medo que estava se manifestando. Era um temor de que desse errado. E isso é amor. Jamais é sabotar, jamais é tolher. E às vezes a gente não compreende isso. Embora Deus não tenha nenhum tipo de temor com relação ao nosso futuro. Em geral, nós só vemos o presente. Por isso que o nosso desejo é sobre coisas que aconteçam agora. Mas Deus, que tem uma visão do antes, do durante e do depois, sabe muito bem que isso que eu quero agora não vai funcionar para mim. Quando a gente insiste e não flui,
Há um recado muito claro dos céus. Mas tem coisas que a gente tem que insistir para conquistar. Como saber a diferença? Como saber se eu não estou desistindo ou não sendo persistente? E como saber se eu não estou sendo insistente e incoerente? É difícil. Para isso é preciso que nós pensemos que, de fato, essas experiências, elas são muito mais emocionais do que racional. Porque pelo racional, eu fico insistindo ou eu desisto, e fico me culpando, ou porque insisti ou porque desisti. No emocional, a gente espera um sinal que não é algo muito claro para nós, que não é uma coisa que vai aparecer assim no céu. Não vá para João Pessoa amanhã. Não existem esses recadinhos assim, mas certas intuições, certos sentimentos, certas sensações que apontam desconforto ou leveza. Como a gente não escuta bem as emoções e as intuições que nos são mandadas, a gente faz escolhas racionais. Aí nós temos uma grande ajuda para quem é casado, é que as mulheres, ou no casal homoafetivo, sempre tem alguém que ocupa essa polaridade, essa intuição do feminino. São pessoas que nos oferecem a possibilidade de concluir coisas que o racional masculino não dá. É muito comum no casamento a esposa dizer um negócio e você perceber que não tem sentido nenhum aquilo, que racionalmente ela está completamente equivocada, e quando você vai fazer dá errado e acontece o que ela tinha previsto. E você pensa assim, ô boca de praga. Não. Intuição. O que danado é intuição? É porque a razão implica um monte de coleta de dados, e assim foi feita a ciência, o paradigma, as disciplinas e as epistemes, coleta dados a partir de um paradigma muito claro, para evitar que a minha mente me engane, que o outro possa reproduzir e que dê o mesmo resultado. Razão. Precisamos de um monte de informação, um monte de entrevista, um monte de informação do mundo todo, de vários pesquisadores para concluir isso. Razão e ciência. A mulher é o seguinte, ela precisa de uma coisa insignificante para concluir isso. E na mente do homem isso não cabe. Mas quando nós não escutamos as mães e as esposas, pelo menos falando por mim, dá errado. E muito. Não nos esqueçamos. Há um tempo de semear e há um tempo de colher. Por isso, violentar esse processo é algo que cria ou desconstrói as possibilidades. A impaciência, ela impede que muita gente aconteça como deveria, que muita gente cresça como deveria, que muita gente alcance o que poderia alcançar, porque se queimou etapas. Existe uma história muito interessante de um pai que chegou para um diretor de uma escola, na universidade, e disse assim: o currículo escolar não poderia ser simplificado para que meu filho pudesse ir para o caminho mais curto? Quando a gente está num curso que a gente paga os tamboretes, não tem os tamboretes, para que isso, Jesus? Por exemplo, eu me pergunto, por que eu estudei cosseno e cotangente? Mas foi importante que João estudasse cosseno e cotangente, porque se ele não tivesse estudado, esse cálculo desse telhado aqui, sem viga, não estava dando certo e poderia ruir no meio de uma palestra. Obrigado porque você estudou, mas eu continuo sem saber porque eu estudei. Mas a gente estuda porque a gente tem que adquirir um pouco do conhecimento de tudo para depois decidir o que a gente quer fazer. E aí ele pergunta, o meu filho não podia ter um currículo simplificado para chegar mais rápido? E a resposta do diretor da universidade, ela é muito clássica. Ele diz assim: sem dúvida, respondeu o educador. Tudo depende, porém, do que o senhor queria fazer do seu filho. O que o senhor quer fazer do seu filho é que a gente vai saber se o currículo tem que ser longo ou tem que ser curto. Ele diz, quando Deus quer fazer um carvalho, por exemplo, ele leva 100 anos. Mas quando ele quer fazer uma abóbora, precisa de apenas 3 meses. Muito significativo. Um carvalho, uma árvore frondosa, precisa de tempo. Uma abóbora, uma melancia, uma fruta qualquer, é bem rápido. Portanto, nós temos que nos perguntar, o que eu quero é uma coisa que é consolidada ou uma coisa fugaz? O que Deus quer é algo eterno. O que nosso ego no mundo ansioso e consumista quer é algo temporário. Portanto, se Deus sabe que aquilo alcançado pode me destruir, aquilo vai ser vetado. E se eu insistir, eu vou sentir consequências. Porque Ele ama. E não vai querer que nenhum filho se perca no rebanho. Ninguém. Por isso, ao mesmo tempo, a gente fica, e agora? Como é que eu vou saber a diferença entre paciência
e leniência. Será que eu vou cantar a música Deixa a vida me levar, vida leva eu, e não me responsabilizar sobre as coisas? Como definir em que momento eu tenho que agir e em que momento eu tenho que parar? Mais uma vez, isso não é uma escolha totalmente racional. Por mais que eu pondere, que eu coloque uma lista A. E se eu decidir mudar de cidade? Pontos positivos e pontos negativos. E se eu decidir ficar na mesma cidade? E se eu decidir fazer tal curso? E se eu decidir acabar o relacionamento? Tudo isso a gente pode ponderar, pode colocar a coluna A, coluna B, e no final não conseguir entender que aquele conjunto de dados ainda nos dá força para concluir nada. É somente através das emoções que nós podemos sentir a melhor escolha. Então, uma coisa que ilustra muito isso também é uma outra história de uma jovem que chega para a mãe depois de uma senhora de cabelos prateados ter visitado a casa dela, muito doce, igual aquela vovozinha do sítio Pica-Pau Amarelo. E ela faz assim: se quando eu ficar velhinha eu for doce como essa vovó, eu quero envelhecer. Aí a mãe responde: pois comece logo, porque ela não chegou aí de ontem para hoje. Foi toda uma vida. Sempre é toda uma vida. Sempre implica em processos. Quando a gente burla o tempo, a gente sente consequências do tempo. E aí, Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo de 28 a 29, o seguinte: porque a terra para si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando os frutos se mostram, mete-se logo a foice, porque está chegada a hora de ceifar. Ele usa os exemplos do mundo rural dos judeus, do tempo da natureza das plantas, de plantar, de germinar e depois de colher, para deixar bem claro que existe um tempo e um ciclo para as coisas. E Deus age num ciclo e num tempo que não atende o nosso racional, não atende os nossos desejos, mas as nossas necessidades. Quando uma criança está brincando, o desejo dela é continuar brincando. Quando o pai e a mãe diz pare e vai estudar, ela está sendo contrariada no que ela deseja. Mas o pai e a mãe está pensando nas necessidades que virão no futuro. Deus age do mesmo modo. Quando a gente está na farra da brincadeira, do oba-oba, Ele diz: é hora de viver a vida de forma séria. No primeiro momento parece desprazer, mas é pensando na construção de potencialidades essenciais no futuro. Que pai seria esse que dizia: não, então fique brincando. No final eu pago um supletivo para você, depois eu pago uma faculdade sem ser muito boa e você vai ter um diploma, porque ficou preso, vai ficar num celo especial. Tem gente que diz isso. Que pai seria esse? Teria amor, teria responsabilidade e teria dotado o seu filho daquilo que ele precisa para viver no mundo? Não. Portanto, a gente fica claramente com uma percepção muito clara. Ele nunca atrasa Deus. E quando demora, é porque vai ser mais do que a gente espera. Portanto, não é hora do racional, é hora da entrega, é hora da fé. Khalil Gibran tem um poema que meu avô recitava muito para mim, que diz: Deus, em fé, a fé é um salto escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta nem abraça, fica no escuro. Mas Mahatma Gandhi diz uma outra coisa, para a gente lembrar quando tudo der certo. E só dá certo quando a gente plantou, quando a gente semeou, quando a gente cuidou, quando a gente regou, quando a gente orou e as coisas aconteceram. Quando você vê a vida de alguém dando certo, às vezes vem um sentimento de profunda mágoa. E é muito fácil para quem está magoado com o sucesso, ou o brilho, ou a capacidade de alguém, porque geralmente você fica irritado com o resultado do que a pessoa conquistou, mas jamais com o processo que ela teve para chegar a estar lá. Geralmente a gente chama isso de inveja, mas é basicamente um sentimento de mágoa. A mágoa por não ter percorrido o caminho que o outro percorreu e não ter conseguido colher o que o outro colheu. Quando a gente está magoado, a gente continua lá, olhando a colheita dos outros, sem plantar nada e de mãos vazias. Quando a gente finalmente para de chorar e resolve plantar,
sem olhar para a semente dos outros, para as plantas dos outros, para a grama do vizinho. Quando a gente resolve fazer a nossa parte, concentrando na nossa tarefa, não importa com que idade a gente tenha, em algum momento vai chegar o momento da nossa colheita. Mas quando a nossa colheita chegar, nós temos que lembrar aquilo que Mahatma Gandhi diz, que vai em acordo com o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: dá graça em tudo, nas derrotas, que na verdade é uma percepção equivocada do limite que Deus coloca na minha vida naquele momento, eu vou chamar de derrota, e nas vitórias, que é quando as coisas acontecem e finalmente parece que os planos de Deus coincidem com o meu. Mahatma Gandhi diz o seguinte: minhas imperfeições e fracassos são como uma bênção de Deus. Olha que coisa impressionante. As minhas imperfeições e fracassos são como uma bênção de Deus, assim como os meus sucessos e os meus talentos, e eu coloco ambos aos seus pés. Quando der errado, não está dando errado, não é o tempo, está dando certo. É preciso abrir a mente para ver o projeto da eternidade. E quando finalmente der certo, na verdade, não deu certo porque aquele era um momento só, é porque deu certo porque antes deu errado. Vou tentar me explicar. Senão vão pensar que eu estou fazendo aqueles discursos que a gente tem visto no WhatsApp. Vejam só. Quando dá certo, depois de estar dado errado, é porque, simplesmente porque não deu certo naquele momento, é que se criou as condições para dar certo no futuro. Então, sempre está tudo certo. Ou como diz os maçons, tudo é justo e perfeito na ordem do universo. Simplesmente, tudo e tem graça contida de Deus. E tudo é amor, até mesmo a dor. É preciso acordar, deixar de ser criança, chorar menos quando não acontece como a gente quer. E já agradecer a Deus pela vitória que se anuncia no momento que a gente sente a dor que prenuncia o crescimento do ser. Muita paz a todos.